Fala galera, aqui é a professora Jéssica para mais um vídeo de química e o assunto de hoje é entalpia de combustão. Bora lá? Galera, é o seguinte, antes de iniciar esse vídeo, eu queria dizer para vocês que quem ainda não assistiu o meu vídeo de introdução à termoquímica e entalpia de formação, vai lá assistir porque é meio que pré-requisito. Então você não entende isso aqui se você não assistiu o vídeo lá, por exemplo, de introdução à termoquímica. Então corre lá e assiste depois, volta pra cá, hein? Então bora lá, gente. Entalpia de combustão. Antes de trazer a definição de entalpia de combustão, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é combustão? Então, combustão, gente, falando aí de modo bem grosseiro, eu posso relacionar aí com queima. Então, se eu falar de queimar algo, eu tô falando ali de um processo de combustão. E se eu falar de processo de combustão, eu tô falando de queimar algo. E aí, gente, para acontecer um processo de combustão, a gente precisa de uns elementos. Então, a gente precisa, para acontecer a combustão, a gente precisa de combustível e comburente. E energia, é claro, né? Se a gente não tiver um combustível e um comburente, não tem como queimar algo, produzir e fazer o processo de combustão. E aí, gente, a gente tem vários combustíveis aí na natureza aí, e a gente tem vários combustíveis. E, por exemplo, aqui eu coloquei alguns tipos de combustíveis. O H2, que é o gás hidrogênio, C2H6O, que é o etanol, C8H18, que é o octano, está presente aí na gasolina. E a gente tem aqui também o comburente. Então, para acontecer o processo de combustão, precisa do combustível e do comburente. Quem que é o comburente? Gás oxigênio. Não tem queima se não tiver oxigênio, se não tiver gás oxigênio. Você já viu lá aquele experimento da vela? Que a gente coloca uma vela debaixo de um copo e fecha. Você vai ver que com o tempo ali aquela vela vai apagar. Por que vai apagar? Porque com o tempo vai faltando oxigênio dentro do copo e aí a vela vai apagar, porque para ela queimar precisa de oxigênio. Então, gente, para ter aí o processo de combustão, precisa de um combustível, de um comburente e energia. Ok, gente, existem dois tipos de processo de combustão. A combustão incompleta e a combustão completa. Então, geralmente a gente tem aí esses dois processos de combustão. Combustão incompleta e combustão completa. Então, o que é a combustão incompleta? Gente, o próprio nome diz, é porque não se completou, não reagiu todo o meu combustível com o meu comburente lá. E aí, o que acontece, gente? Sempre quando eu tenho uma reação aqui, uma reação de combustão incompleta, a gente vai ver que geralmente os produtos dessa reação vai ser o quê? Monóxido de carbono e água. Ou se não, também pode acontecer de ter carbono no tipo fuligem. Então, pode ser essas duas coisas aqui. Os dois produtos da reação de combustão incompleta poderia ser isso aqui. Agora, gente, geralmente, quando eu falo de uma reação completa, qual é o produto de uma reação de combustão completa? Se o seu combustível tiver carbono, hidrogênio e oxigênio, o produto de uma reação de combustão completa é o quê? Gás carbônico e água. Então, sempre que você vê uma reação de combustão completa, eu tô falando o que é que vai ser produzido? Gás carbônico e água. E geralmente, gente, quando a gente vai falar de exercícios, de questões aí de entalpia de combustão, eles consideram a entalpia aí, a combustão completa, gerando o quê? Gás carbônico e água. Então, geralmente, a combustão, quando ela é completa, gera gás carbônico e água. É claro que isso, gente, é quando o seu combustível lá possui na estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente vai ter lá, por exemplo, a combustão completa do H2 que não vai liberar gás carbônico e água. Por quê? Por conta da questão não vai liberar gás carbônico. Por quê? Porque na estrutura do H2 não tem carbono. Aí não gera gás carbônico. Ok, galera? Então vamos lá para a definição então de entalpia de combustão. Eu coloquei aqui, ó. Entalpia de combustão, então, é a energia liberada. E uma coisa importante, gente, todo o processo de combustão, de queima, é
exotérmico. Vou colocar aqui, ó, exotérmico. Por que que é exotérmico? Gente, eu tô falando de queima. Queima libera calor. Então, todo o processo de combustão, toda a equação aqui que demonstra a entalpia de combustão, vocês vão ver que o ΔH vai dar negativo. Por que que vai dar negativo? Porque eu tô falando de combustão. Combustão é queima e libera calor. Então, vamos voltar para a definição. Então, entalpia de combustão é a energia liberada, porque é um processo exotérmico, na combustão completa de um mol de substância. Então, nesse caso aqui dessa equação minha, gente, eu tenho aqui, ó, meu combustível. Então, vou colocar aqui meu combustível. Eu tenho aqui, ó, o O2. Quem é o O2? Meu comburente. E se é uma reação completa, o que que vai formar? Gás carbônico e água. Então, tá aí, gente. Então, entalpia de combustão é a energia liberada. Então, essa equação aqui, ela liberou o quê? Ela liberou uma energia de menos 1.368 kJ por mol. Então, entalpia de combustão é a energia liberada na combustão completa de um mol de substância. Então, a entalpia de combustão desse camarada aqui, desse combustível aqui, é menos 1.368 kJ por mol. Então, você vai ver que esse valor aqui é para um mol só. Se aqui, por exemplo, fosse 2 mols, então você teria que multiplicar esse valor aqui por 2. Se tivesse aqui, ó, se o coeficiente aqui fosse 3, você teria que multiplicar esse valor aqui por 3, porque esse valor aqui corresponde à entalpia de 1 mol dessa substância aqui, desse combustível aqui. Ok, galera? Então, entalpia de combustão, energia liberada na combustão completa de 1 mol de uma substância aqui, de um combustível aqui. Então, a entalpia de combustão desse camarada aqui, desse combustível aqui, é menos 1.368 kJ. E é importante dizer que é 1 mol. Se fosse mais de 1 mol, você teria que multiplicar pela quantidade ali. Galera, mas sabe qual que é a grande sacada aí da entalpia de combustão e o que mais se cobra em vestibulares, no Enem? É a questão ambiental ligada a isso aqui. Gente, eu tô falando de combustão, eu tô falando de queima. Queima remete aí a questões ambientais como a questão do efeito estufa. Gente, toda queima, essa queima e a combustão completa vai gerar gás carbônico. O gás carbônico é um gás estufa, ou seja, colabora e intensifica aí o fenômeno do efeito estufa. E aí o que que acontece? A gente queima demais, libera muito gás carbônico e aí intensifica ainda mais aí o processo do efeito estufa e o nosso planeta fica cada vez mais quente. Então, gente, a entalpia de combustão está totalmente ligada, os vestibulares aí gostam muito dela por esse motivo, porque ela está ligada com questões ambientais. E aí, gente, é muito comum os vestibulares virem cobrando, por exemplo, assim, qual é o combustível que mais vai liberar gás carbônico? Ou se não, questões do tipo, qual que é o combustível ali mais energético, que libera uma quantidade maior de energia? Então, a entalpia de combustão vem muito se cobrando isso, gente. Eu trouxe aqui, galera, um exemplo mais ou menos aí de questão para vocês terem uma noção como é que isso funciona, galera. Como que isso funciona, por exemplo, numa prova de vestibular que você vai fazer lá. Então, olha para você ver aqui, eu trouxe uma questão hipotética aqui. Digamos que a questão te pergunta o seguinte, é claro que vai ter toda lá uma introdução para essa questão, mas eu já fui direto ao ponto. Então, a questão diria assim, mais ou menos assim, qual combustível, então ele tá aqui, ó, comparando dois combustíveis aqui. Aqui é o octano, que faz parte, né, um dos componentes da gasolina, e aqui a gente tem o álcool, o etanol. Então vamos lá, galera, entender então essa questão aqui. É claro que as questões elas vêm aí com todo um enunciado, mas essa aqui eu já fui direto ao ponto, simulei uma ideia de questão sobre isso aqui. Então a questão diz assim, qual combustível libera a maior quantidade de gás carbônico, que é o CO2? Então ele quer saber qual desses dois combustíveis aqui. A gente tem aqui equações aqui de combustão, né? A gente tem aqui reações de combustão. Como que eu sei que é uma reação de combustão? Eu tenho um combustível, o comburente, que é o gás oxigênio, gerando água e gás carbônico. Essa é a característica de uma reação de combustão completa. Outra reação de combustão aqui, um combustível,
Comburente, que é o oxigênio, gás carbônico e água. Então, reação de combustão completa sempre tem essa ideia. Combustível, comburente, gás carbônico e água. Então, vamos lá, então, responder essa questão de fato. Gente, essa questão colocou aqui, ó, considere 2 quilos. O que é isso? É como se a questão estivesse falando o seguinte, olha, qual combustível libera maior quantidade de CO2, mas é para você calcular isso como se estivesse usando 2 quilos dos 2 combustíveis. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver de quem a questão está falando. A questão está falando do combustível e do gás carbônico. Então, se você for olhar, a proporção estequiométrica aqui em mol é 1 mol. Por que 1 mol, Jéssica? Porque não tem nada aqui. Se não tem nada aqui, é 1. Então, o coeficiente estequiométrico. Para quanto lá? Para 8 mols de CO2. Então, a proporção é essa. Só que a questão não quer em mol, a questão quer massa aqui, ó. Então, o combustível tem que vir em massa. Como que eu faço para calcular isso aqui em massa, para transformar isso aqui para massa? Gente, a gente vai fazer a massa molecular, calcular a massa molecular. Como que eu calculo massa molecular nesse caso aqui? Olha, se você for lá na tabela periódica e olhar lá a massa do carbono é 12. Quantos carbonos eu tenho aqui? 8. Então, vai ficar 12 vezes 8, que é igual a 96. O hidrogênio, a massa do hidrogênio, de um hidrogênio lá na tabela, é 1. Só que quantos hidrogênios eu tenho? 18. Então, 1 vezes 18. Aí eu vou somar, né? Porque eu tô querendo a minha massa molecular. Então, 96 ali mais 18 dá 114 gramas. Então, eu já sei qual que é a massa dessa molécula. 1 mol dela equivale a 114 gramas. Então, 114 gramas tá para 8 mols de CO2. Agora, beleza, o que eu tenho que fazer? A questão não quer, né, 2 quilos? Então, quando eu tenho 114 gramas, eu produzo quanto de gás carbônico? 8 mols. Mas e quando eu tiver 2 quilos? Eu vou produzir quanto de gás carbônico? 2 quilos, gente, é a mesma coisa que 2.000 gramas. Eu não posso ter divergência aqui de unidade de medida. Se eu coloquei aqui em grama, aqui tem que ser em grama também. Se fosse em quilo, eu poderia transformar isso aqui para quilo. Mas eu preferi aqui transformar para grama. Então, se aqui tá grama, aqui também tem que ser grama. Então, aqui vem o quê? Vem meu x, multiplica cruzado, vai ficar 114 vezes x, que é igual a 2.000 vezes 8. Então, 114 vezes x, 2.000 vezes 8, é quanto isso aqui? Dá 16.000 isso aqui. O 114 que está multiplicando, passa para baixo dividindo. O que vai dar 16.000 dividido por 114 vai dar 140,3 mols. O que significa isso, Jéssica? O que você fez? Gente, o que eu fiz? Quando eu tinha 114 gramas, quanto de gás carbônico era produzido? 8 mols. Mas a questão não quer saber, a questão está me perguntando 2 quilos. E quando eu tiver 2 quilos, vai me produzir quanto de gás carbônico? Então, quando eu tiver 2 quilos, que é 2.000 gramas, vai me produzir quanto de gás carbônico? A gente já sabe que é 140,3 mols. Ok, mas a questão não quer saber isso, a questão quer saber qual dos combustíveis vai liberar mais gás carbônico. Vamos fazer o mesmo cálculo por combustível de baixo. Então, a gente tem aqui, ó, olha o combustível, a mesma ideia. Então, a proporção aqui é, qual que é a proporção aqui? 1 mol, para quantos mols lá de gás carbônico? 2 mols de gás carbônico. Então, 1 mol aqui do meu combustível para 2 mols de gás carbônico. Só que a questão, ela quer em massa. Como que eu faço para transformar isso aqui em massa, esse mol aqui em massa? Calcula a massa molecular, a massa da molécula. Então vamos lá calcular a massa molecular, a massa dessa molécula aqui. Então olha para você ver, carbono. O carbono, gente, lá na tabela periódica, a massa de um carbono é 12. Só que aqui eu tenho 2, então 12 vezes 2, 24. Ok, vamos lá, hidrogênio. A massa de um hidrogênio é 1. Só que aqui eu tenho 5 com mais 1 aqui, eu tenho 6, então dá 6. O oxigênio eu só tenho 1 aqui na molécula. Qual que é a massa de um oxigênio, massa atômica, lá na tabela periódica? A massa do oxigênio é
16. Somando essas três coisas aqui, quanto que vai dar? Isso aqui vai dar pra mim 46 gramas, então, por mol. Vou chegar isso aqui pra cá, galera, senão não vai dar, não. Deixa eu chegar pra cá, essas contas. Então, deu 46 gramas aqui. Então, eu sei que 46 gramas do meu combustível reage com quantos mols de gás carbônico aqui? 2 mols. Ok, mas a questão que é quantos gramas? 2 quilos, que equivale a 2.000 gramas. E aqui vem o X. Eu multiplico cruzado, vai ficar 46 vezes X, que é igual a 2.000 vezes 2, que é 4.000. O X, o 46 que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 4.000 dividido por 46. O meu X aqui equivale a 86,95 mols. Então, galera, perceba que o que eu fiz aqui, galera. Olha para você ver o que eu fiz. Então, a mesma ideia da de cima aqui, ó. Olha, 1 mol, a relação, a proporção estequiométrica aqui é 1 mol para 2 mols de CO2. Então, é 46 gramas, transformei, calculei a massa molecular aqui, que dá 46, né? Então, 46 tá para 2 mols. Só que a questão é que é 2 quilos. Então, 2 quilos é o mesmo que 2.000 gramas. Eu não posso ter convergência aqui de unidade de medida. Se aqui é grama, aqui embaixo tem que ser grama. Se aqui é quilo, embaixo tem que ser, em cima tem que ser quilo. Então eu poderia ter deixado os dois em quilo aqui, mas eu preferi deixar em grama. Aí, Jéssica, como que eu vou saber que unidade eu vou usar? Depende do que a questão te pedir. Vamos supor que a questão estivesse pedindo lá a quantidade em mols de gás carbônico, quantidade em massa de gás carbônico que seria produzido. Então você também teria que calcular aqui a massa do gás carbônico. Mas ok, então a gente viu que quando eu tiver 2 quilos, 2.000 gramas no caso, 2 quilos, 2.000 gramas, a mesma coisa, desse combustível, quanto de gás carbônico esse combustível vai liberar para a atmosfera? 140,3 mols, 3 mols. E esse segundo combustível aqui? Esse segundo combustível aqui, quando eu queimar 2 quilos dele, ele vai me liberar 86,95 mols. Ou seja, gente, qual é que polui mais? Esse aqui de cima. Então a gente vê que esse aqui de cima, ele vai poluir mais, ele vai intensificar mais o processo ali de efeito estufa. Então, galera, o processo, a questão da entalpia de combustão, geralmente nos Enem da vida aí, nos vestibulares da vida, a questão da entalpia de combustão vai trazer muito esses cálculos estequiométricos. Para quem não sabe, isso aqui é um cálculo estequiométrico. Então, é uma relação de cálculo estequiométrico. Então, a entalpia de combustão é a entalpia aí relacionada à quantidade de energia que é liberada num processo de combustão. E como é que cai isso nos vestibulares? Principalmente aqui, ó, vai falar relacionar dois tipos de combustível, qual é o mais energético, qual que libera mais gás carbônico. Então a ideia, gente, desse tipo de entalpia é essa, ok? Galera, então é isso, eu espero que vocês tenham entendido essa aula.